indivíduos são chamados médiuns e devemos dizer que os médiuns não fazem parte do grupo dos indivíduos normais. Por quê? A única explicação possível, que, entretanto, não é uma explicação, é dizer que eles são, ou bem, super-homens, seres estranhos, excepcionais, ou bem, que são auxiliados, protegidos, envolvidos por certas forças sobrenaturais invisíveis e desconhecidas. Essas forças são, parece, inteligentes, podendo ser chamadas de espíritos. Volveremos a essas duas hipóteses audaciosas no decorrer desse livro. Capítulo 2. O inabitual do conhecimento. Mais lucidez que telepatia. Agora chego aos fenômenos psicológicos habituais e resumirei, ao começar este capítulo, minha opinião muito ponderada, profundamente consolidada em meu espírito, por uma proposição simples e formal. Às vezes a inteligência humana pode conhecer certas realidades sem que esse conhecimento possa ser atribuído à sagacidade, ao acaso ou a percepções sensoriais normais e anteriores. Portanto, é mister admitir que esse conhecimento das coisas exteriores nos chega por uma qualquer excitação exterior. Sem isso concluiríamos no absurdo enorme de um efeito sem causa. Denomino essa sensibilidade especial de sexto sentido, sem me iludir que esse nome não é uma explicação, ainda menos uma teoria, pois desse sexto sentido só se conhecem seus efeitos, aliás muito irregulares e muito fantasistas. Mas antes de entrar no estudo desse sexto sentido, apresentarei um exemplo sobre o fenômeno das noções concretas que ainda tornará mais fácil a discussão teórica. No livro que escrevo sobre o sexto sentido, coligi uma quantidade de documentos, mas aqui só apresentarei 5 que me parecem decisivos e melhores que os outros. Trata-se em primeiro lugar de meu admirável amigo Stepan Ossoietski, que, tanto a mim como a Gelei, Osti, a Shanknot Singh e a outros sábios, apresentou provas surpreendentes de uma lucidez que me parece superior à de todos os médiums conhecidos. Ossoietski não é um médium profissional. É um fidalgo polonês, engenheiro que só faz experiências contra a vontade. Apesar de sua boa fé estar fora de toda suspeita, nunca negligenciamos, e peço-lhe humildemente perdão, de experimentá-lo como se ele fosse um pérfido e consumado prestidigitador. Tomamos, portanto, todas as precauções necessárias para impedir uma inverossímil fraude, consciente ou inconsciente. Relatarei somente 3 experiências. Eu poderia citar uma trintena, todas de valor, mas escolhi intencionalmente estas porque se 2 podem ser mais ou menos explicadas pela telepatia, a outra não contém telepatia alguma. Eis aqui a primeira que pode ser explicada pela telepatia. Estando só com Ossoietski em meu quarto, aliás bem pouco iluminado, no hotel da Europa, em Varsóvia, escrevi, a 3 metros de distância, ocultando cuidadosamente o que eu escrevia. Jamais o mar parece tão grande que quando está calmo, seus furores o deixam contrito. Dobrei esse papel muitas vezes e fechei-o dentro de um envelope. Então, Ossoietski, tomando o envelope entre as mãos, esfregou e, olhando-o apenas, disse estas palavras que escrevo textualmente: vejo muita água. Digo, muito bem. É alguma coisa difícil, não é uma pergunta, e uma ideia sua que foi escrita, digo, muito, muito bem. O mar nunca é tão grande que não posso ligar as 2 ideias. Digo, perfeito, admirável. O mar é tão grande que ao lado de suas agitações. Essa experiência é realmente bela, incomparavelmente bela. Primeiro, tratava-se do mar e da grandeza do mar, o que é extremamente preciso e particular. Segundo, essa grandeza do mar evoca uma comparação com uma coisa moral que ele não compreende muito bem, não lhe sendo possível ligar as 2 ideias. Terceiro, essa frase fazia parte de uma coleção de pensamentos que não estavam publicados, frase que eu sem vergonha alguma reproduzi sobre o papel dobrado, entregue ao Ossoietski, devidamente encerrado num envelope. Mesmo, supondo, o que é eminentemente absurdo, que ele havia visto o que eu escrevera, não poderia saber que era uma ideia minha. Assim, pois,
Eis uma experiência que pode ser explicada tanto pela telepatia como pela lucidez. Contas dadas pelo Congresso, Paris, 1924, páginas 201 a 304. Imaging Wall, especialmente encarregado pela S.P.R. trouxe da Inglaterra um papel que ele assim descreveu. 3 envelopes grossos e opacos estão fechados um dentro do outro. O primeiro, exterior, é pardo, o segundo, preto e o terceiro, vermelho. Neste último está uma folha de papel de carta dobrado em 2 com um desenho e algumas palavras escritas. O envelope exterior estava fechado com cola forte e lacrado. Os 4 cantos do pacote haviam sido furados com uma agulha. Eis aqui então o que disse Stepan Osoyetsky perante a assembleia emocionada e atenta. Há um desenho feito por um homem que não é artista, alguma coisa vermelha como esta garrafa, quadrado desenhado no ângulo do papel. A garrafa está bem mal desenhada, algumas letras que não posso ler. Antes de 1923 há alguma coisa que não posso ler, uma data ou uma cidade. Está escrito em francês. A garrafa está um pouco inclinada e não tem rolha. Seu conteúdo está feito com inúmeros traços finos. O pacote está formado assim: primeiro, um envelope cinzento por fora. Segundo, um envelope esverdeado escuro. Terceiro, um envelope vermelho. Quarto, neste envelope um papel branco dobrado em 2. E Osoyetsky reproduz o desenho. Imaging Wall, então, tomando o envelope, declarou que cercara a experiência de precauções suficientes para ter a certeza que o envelope não fora aberto. O momento era solene. Perante a assembleia, Imaging Wall abriu o primeiro envelope, retirou o segundo que era de um preto esverdeado. Depois, abrindo o segundo, retirou o terceiro, o vermelho. No vermelho então foi visto um papel branco dobrado em 2. Toda a assembleia aplaudiu, porque até ali a experiência resultara admiravelmente. Mas o sucesso foi ainda maior quando constataram a identidade do desenho feito por Imaging Wall e do apresentado por Osoyetsky. A comparação desses 2 desenhos foi emocionante. Pode-se admitir que tenha havido telepatia em ambos os casos. Mas, para a experiência seguinte, que menciono entre muitas outras, não pode ser aceita a hipótese de uma telepatia qualquer. Trata-se de uma experiência que fiz com Osoyetsky em Varsóvia, tão extraordinária quanto as outras, se não mais. Em Paris, e vésperas de seguir para Varsóvia, em visita ao Osoyetsky, pedi a minha ilustre amiga, Condessa Ana de Noailles, que se interessa profundamente pelas investigações psíquicas, que me desse 3 envelopes opacos, bem fechados, onde ela encerraria algumas palavras completamente de mim desconhecidas. Tomo esses envelopes que numero ao acaso. 1, 2, 3. Guardou-os em minha carteira e eles não me deixam até o momento em que em Varsóvia os entrego ao Osoyetsky para que adivinhe o que está escrito. Digo-lhe que escolha um e ele tira o número 3. Toma o envelope, apalpa-o febrilmente. Sabe que é da senhora Noailles, pois eu lhe dissera. Mas nada mais sabe. Nem eu tampouco. Assistem à sessão, Gelei, a noiva de Osoyetsky e suas 2 irmãs. Mas nenhuma das 4 personagens toca na carta fechada, carta essa que eu e Gelei fixamos atentamente, carta que Stepan olha apenas, mas que continua a esfregar nas mãos. Eis as palavras textuais de Stepan: não há nada para mim. Quer dizer que esta carta não me diz respeito. É alguma coisa de um grande poeta francês, direi Rostand, alguma coisa de Chantecler. Quando ela fala de Chantecler, escreve alguma coisa do galo. Há uma ideia de luz durante a noite, uma grande luz durante a noite. Depois o nome de Rostand com a bela poesia de Chantecler. Isso foi dito depressa, em um quarto de hora. Durante meia hora ainda ele amarrota o envelope e diz: as ideias da noite e da luz foram as primeiras antes do nome de Rostand. Há ainda 2 linhas embaixo. Abrimos o envelope e encontramos o que a senhora Noailles escrevera. Para o 6º sentido, apresentarei ainda uma outra experiência, pois eu poderia citar muitas mais. A que vou narrar é com Alice, não profissional. Trata-se de um desenho oblíquo de pena que me foi dado por Héricourt,
em sua casa, em um envelope opaco, entre inúmeras folhas de papel, ignorando eu completamente o que ele desdenhara. Héricourt, presente a essa experiência, não diz nada nem faz o menor gesto. Sou eu somente quem interroga Alice. Há muitas cores, é um redondo dobrado em dois, um retrato no redondo, um medalhão, um quadro com um oval, no quadro uma cabeça de homem no oval. Seu pescoço não está vestido como é usado, mas cordões transversais da dianteira sobem e fecham. Há 6 ou 7 cordões transversais. Sobre a sua cabeça acha-se um quepe e esse quepe tem 3 galões circulares, nas mangas 4 galões ou antes, 3 que se acham no punho, na frente, 10 botões. É o busto de alguém que é magro, pode estar sentado mas só vejo a cabeça e o busto. Conheço, mas não direi quem é. Essa experiência é excelente. O desenho colocado no envelope representa um quadro, mas nada mais, e esse quadro, em lugar de ser redondo é retangular. Portanto, seria quase uma alucinação se nós nos referíssemos ao desenho fechado no envelope. Mas não é uma alucinação. Ao contrário, é uma magnífica experiência. Eis aqui o que se passou. Héricourt, procurando apresentar-me um desenho para ser adivinhado, viu na lareira uma sua fotografia e ele desenhou apenas o quadro, mas Alice viu fotografia de Héricourt em trajes de major médico e descreveu-a com uma precisão surpreendente, quase como se a tivesse sob os olhos. Um homem magro, com um quepe, 3 galões e 7 cordões transversais. Portanto, ela descreveu alguma coisa que não existia no envelope, mas unicamente no pensamento de Héricourt. É inútil acrescentar que ela via Héricourt pela primeira vez. Nunca estivera em sua casa e não sabia provavelmente o que lhe fora médico militar. Discutamos agora a conclusão que se pode tirar dessas 4 experiências irrepreensíveis. Meus eminentes amigos da SPR, de Londres, propagaram e tornaram quase popular a ideia da telepatia, palavra criada por Friedrich Myers. Collier, em um livro notável, contendo muitas belas experiências, também deu numerosos exemplos de telepatia. Ora, afirmo que a telepatia não é mais que um caso particular de lucidez e que, se for explicado mais ou menos, haverá fenômenos bem numerosos que não poderão ser explicados pela telepatia. Recordo sumariamente em que consiste a telepatia. Sejam 2 indivíduos e P, ao agente P o percipiente. Os que adotam a explicação telepática dizem que os pensamentos já podem ser, em certas condições, recebidos por P. Tudo parece passar-se como se o cérebro de fosse agitado de uma certa maneira pelas vibrações do cérebro de A. Um pensamento de A ressoa no pensamento de P. Não se refletindo, parece mas não é nada simples. Mas não é nada simples. Não. 1000 vezes não. O pensamento de A, mesmo quando ele aplica toda a sua atenção, é uma nuvem, uma fumaça, um vapor, emergindo de um turbilhão de outras nuvens, de outras fumaças, de outros vapores. É uma realidade imaterial, inatingível, de uma fragilidade extraordinária. Que P possa entrever essa nuvem, e que, conscientemente ou inconscientemente, precise alguns detalhes. Isso ultrapassa tudo que o chamado bom senso e a ciência clássica nos ensinam. Vou mais longe. É-me difícil compreender que um clarividente leia o nome de Julieta, hermeticamente encerrado em um envelope e logo que penso em Julieta, ele me diz Julieta. Porque, enfim, o nome de Julieta aí está, nesse envelope. O preto no branco. É uma realidade que seria visível se não houvesse um envelope opaco, enquanto que, se penso em Julieta, uma quantidade de ideias flutua em minha cabeça. Será que vejo escrita diante de mim a palavra Julieta? Será que penso no drama de Shakespeare? Estarei pensando na ópera de Gounod ou nas Julietas que conheci. Nos meus pensamentos que durante as hesitações da vidente, se agitam em meu cérebro. As expansões protoplásmicas de minhas células cerebrais tomaram formas fugitivas, turbilhonantes, que não têm a precisão, a materialidade simples e evidente da palavra Julieta, encerrada em letras grandes dentro de um envelope. Diversamente dito, a clarividência sem a telepatia é incompreensível, mas a clarividência telepática é mais incompreensível ainda.
Para determinar com precisão esse ponto que me parece de importância fundamental, citarei duas experiências feitas com duas pessoas diferentes que, embora tendo poderes mediúnicos, não são profissionais no sentido exato da palavra. Numa primeira experiência, tendo em meu bolso uma carta que eu lera, pergunto à senhora X o nome da mulher que me escrevera. Ela me diz, é o nome de uma flor, Margarida. Respondo-lhe, não, está errado. E com efeito essa carta era de uma mulher chamada Blanche. Mas, chegando em casa encontro em minha mesa de trabalho, sobre meus papéis, uma outra carta que eu não levara, tendo-a quase esquecido, onde havia, em letras grandes, como assinatura, o nome de Margarida. Pode-se hesitar entre a explicação telepática, recordação inconsciente da palavra Margarida que eu lera antes, e a explicação pela clarividência não telepática. Eis uma segunda experiência. Pergunto à senhora Y o nome de uma das criadas que se encontravam junto a mim, havia muito tempo, em minha casa paterna. Os nomes dessas duas excelentes mulheres eram Luísa e Doroteia. A senhora Y responde-me, pela escrita automática, Melanie. Ora, o nome de Melanie é o de uma honrada mulher que, durante minha primeira infância, era cozinheira em casa de meus pais. A personagem e o nome de Melanie estavam completamente afastados de minha memória consciente. Certamente eu não havia pensado nessa pobre Melanie uma vez durante 60 anos. Deve-se notar que o nome de Melanie não é muito comum. É, se quiserem, uma telepatia vinda de meu pensamento inconsciente. Mas essa explicação é terrivelmente requintada e acho melhor supor que a clarividência da senhora Y se tem exercido sobre a realidade de um fato relativo ao meu passado. Trata-se, pois, de saber se o conhecimento paranormal é devido à vibração de uma realidade exterior, antiga, atual, ou então à vibração sincrônica de dois cérebros. Ora, um grande número de fatos prova com toda evidência que a vibração sincrônica de dois cérebros não é em absoluto necessária para que haja conhecimento paranormal. Eu poderia citar um grande número de experiências que relatei com detalhes em meu traité de metapsíquica e em meu Licenciamicens. Mas basta me referir à experiência já citada, feita por mim com o Soyetsky. Nessa experiência a hipótese da telepatia é manifestamente impossível de ser admitida, e isso por duas razões. Primeira, porque a senhora de Noales se achava ausente quando entreguei o envelope ao Soyetsky que ela não conhecia. Além disso, ela não sabia qual momento em que eu faria a experiência e certamente não pensava nela. É altamente absurdo supor que durante muitos dias, numa distância de 2.000 quilômetros, o pensamento da senhora de Noales vibrasse constantemente de maneira a ativar a cerebração de Osoyetsky. Enfim, havia 3 envelopes e o pensamento da senhora de Noales não poderia adivinhar qual dos 3 envelopes seria o escolhido por Osoyetsky. Chego, pois, à conclusão seguinte: a telepatia existe, porém não é mais que um caso particular de lucidez. O pensamento do agente é um fato real. Ora, o conhecimento paranormal aplica-se em todos os fatos reais, quaisquer que sejam, como um gesto, uma palavra escrita, um objeto, um envelope, um acidente qualquer, ou mesmo apenas um pensamento. E quando é um pensamento, dizemos, telepatia. A telepatia não é mais que um caso especial. E se o aceitamos mais favoravelmente do que o conhecimento não telepático dos fatos exteriores, é porque nessa direção se investigou muitíssimo mais. Os laboriosos membros da SPR inglesa atiraram-se com grande ardor sobre essa pista e foram imitados por inúmeros observadores. Sobre telepatia há talvez 100 experiências, contra uma experiência de lucidez simples. Em segundo lugar, se nos parece mais frequentemente alcançar bom êxito com a telepatia é porque os sucessos, mesmo muito fugazes, se existe um defeito de experimentação, são mais fáceis para serem obtidos. Se o experimentador conhece os detalhes do desenho que lhe encerrou num envelope, é-lhe necessária uma grande atenção para não trair indiretamente, por sua fisionomia, seu tom de voz, seus gestos, algumas indicações vagas que encaminharão o médium, enquanto que se ele de nada sabe, nada,
sobre a natureza desse desenho, não poderá evidentemente auxiliar a adivinhação. Após um grande número de experiências, convenci-me profundamente de que para o médium percipiente, acertar, reprodução de um desenho, indicação de um nome, etc., é completamente indiferente que esse desenho ou esse nome seja conhecido de uma qualquer pessoa presente. O percipiente não tem necessidade de um agente. Em resumo, há conhecimento paranormal da realidade, sem que essa realidade seja conhecida por um dos assistentes, por conseguinte, sem telepatia. Contudo, devemos refletir bem. Repito, realmente tão difícil compreender o conhecimento paranormal sem telepatia que com telepatia. Ingenuamente se diz, não é surpreendente que P tenha dito certo, pois que ele leu no pensamento de A. Ler no pensamento de A. Verdadeiramente é muito mais difícil compreender do que ler o que, em letras grandes, está hermeticamente fechado num envelope opaco. Esse conhecimento paranormal da realidade resulta, portanto, de observações e de experiências numerosas que trazem a convicção profunda e a absoluta certeza. Em capítulos ulteriores, procuraremos ir um pouco mais longe que essa simples constatação e saber se há forças, inteligentes ou não, que, sem se manifestar diretamente a nós, agem, entretanto, em nosso pensamento. Ora, em muitas experiências, e notadamente nas de Dostoiévski, não há necessidade de introduzir uma segunda pessoa diversa do vidente. Basta admitir a existência de um sexto sentido. E insistirei nesse assunto pois me fizeram muitas objeções. Responderei às de meu amigo Sti, Revue Metapsichique, e às palavras corteses e bondosas do Dr. Vettari, Luciembra, 1928. Em primeiro lugar foi-me objetado que quando se fala de um sentido, supõe-se um aparelho sensorial orgânico, como a retina para a vista, a membrana de Corti para a audição, etc., enquanto para o sexto sentido não é possível encontrar um órgão. E reconheço que nossa ignorância é profunda, mas essa ignorância só é aplicada para essa explicação. Ela não se aplica para o fato em si mesmo. Em falta de melhor, não podendo achar um termo melhor, digo que é um sentido, mas reconheço que esse sentido não se parece em nada aos nossos pobres 5 sentidos normais, que nos dão alguma noção do mundo exterior. Reconheço que, em toda evidência, essa sensibilidade especial não tem receptor conhecido. Mas isso não é suficiente para se recusar a palavra sentido. Demais, creio poder chamar criptestesia essa sensibilidade especial paranormal, obscura e misteriosa, como indica a palavra criptestesia, sensibilidade das excitações que não afetam os nossos sentidos normais. Sti prefere a palavra metagnomia à palavra criptestesia, mas são duas coisas completamente diversas. Há a sensibilidade paranormal, ou criptestesia, que nos permite chegar à metagnomia, isto é, ao conhecimento paranormal. Do mesmo modo que a sensibilidade da retina conduz à visão, do mesmo modo a criptestesia conduz à metagnomia. A segunda crítica que fazem Sti e Veltrani à denominação de sexto sentido é que tal expressão quer dizer, segundo eles, simplificar em extremos fatos muito complicados. Mas eu nunca, ó grande Deus, pretendi que os fenômenos realçados dessa sensibilidade que chamo de sexto sentido se tornem explicáveis. A complexidade torna-se terrível. Entretanto, qualquer que seja essa complexidade será sempre necessário admitir, como base de todos os fenômenos, uma sensibilidade especial do organismo. Quer seja pela vibração sincrônica de um cérebro vizinho, telepatia, quer seja pela vibração da realidade, escrita ou não, quer seja pela ação de um fantasma, quer seja por uma outra influência, será sempre necessário supor que a inteligência humana foi despertada por um fenômeno exterior qualquer. A sensibilidade a esse fenômeno é a criptestesia. É uma palavra que fixa de maneira absoluta, mas que nada explica, assim como a sensibilidade da retina não explica o conhecimento do mundo exterior. Que eu veja uma peça de teatro, que eu ouça uma ópera, a sensibilidade dos olhos e a dos ouvidos são necessárias,
Mas nada fixo se o cérebro não trabalha sobre as sensações recebidas e se não há exteriormente uma peça de teatro ou um drama ou uma ópera que desperte as minhas percepções. O sexto sentido só quer dizer uma coisa, é que somos insensíveis às vibrações ou, se quiserem, aos fenômenos que não fixam nossos sentidos normais. Em resumo, podemos resolutamente concluir, e esta conclusão é de importância fundamental, que a hipótese de telepatia e a hipótese de uma vibração da realidade se confundem em numerosos casos. Toda a telepatia é uma percepção da realidade, enquanto que muitas realidades, que nos fazem conhecer o sexto sentido, não podem chegar ao conhecimento por uma telepatia qualquer. Haverá para esse conhecimento paranormal a intervenção de um poder estranho. No capítulo precedente determinamos por experiências precisas que, em certos casos, a nossa inteligência pode conhecer o que jamais nos ensinaram os nossos sentidos normais. Agora vamos discutir essa espantosa questão de saber se pode haver conhecimento paranormal sem a intervenção de um espírito, diversamente dito, de uma força estranha. Isso é grave, pois os espíritas, dos quais seria estúpido não reconhecer os nobres esforços, afirmam que muitas vezes esses fenômenos são devidos a uma personagem, um espírito, dizem eles, que influenciam o médium. Dividiremos, pois, essas experiências de lucidez em dois grupos. A. Casos em que não se pode admitir a intervenção de um espírito. B. Casos em que a intervenção de um espírito é possível. Grupo A. Intervenção alguma de uma força estranha é admissível. Além dos exemplos já apresentados, experiências de Osoyetsky e de Alice, ainda citarei algumas que me são pessoais. Elas parecem provar claramente que muitas vezes a influência de uma personagem estranha não é necessária. 1. Há muitos anos eu visitava uma velha senhora, não profissional, dotada da escrita automática, que naturalmente jamais visitara meu laboratório e que nada entendia das coisas de fisiologia. No decurso da conversa, digo-lhe, dar-lhe-ei daqui a pouco uma lição sobre o veneno das serpentes. Imediatamente ela me responde, esta noite sonhei com serpentes, ou antes, com enguias. Então, sem dizer porquê, eu lhe peço que me relate seu sonho. Eis aqui textualmente suas palavras. Eram mais duas enguias que duas serpentes, porque eu via seus ventres brancos e suas peles viscosas. No sonho eu disse, não gosto muito desses animais, entretanto, tenho pena quando os maltratam. Ora, esse sonho foi assombrosamente semelhante àquilo que eu fizera na véspera, 1º de dezembro. Nesse dia eu havia feito, pela primeira vez desde há 20 anos uma experiência, em meu laboratório de Boulevard Bruni, em duas enguias para tirar-lhes o sangue diretamente do coração. Eu as havia amarrado sobre a mesa. Seus ventres brancos, nacarados, reluzentes, havia-me singularmente impressionado. Essa bela observação não pode ser explicada pela intervenção de um espírito. Houve no sonho da senhora X a visão do que eu havia feito durante o dia. Telepatia ou lucidez, pouco importa. Deve-se admitir o sexto sentido, tanto numa hipótese quanto na outra. Em todo caso, é absurdo crer na intervenção de um espírito. 2. A segunda experiência que citarei é uma experiência toda pessoal. Cerca das 8 horas da manhã, em 1907, eu estava profundamente adormecido. Sonhava que me encontrava com a senhora Charcot, a quem não conheço, com quem nunca falei e a quem jamais vi. De automóvel atravessávamos uma área de plátanos. Era a senhora Charcot quem dirigia. Mas o auto seguia tão rapidamente que eu temia um acidente. Esse acidente dá-se e desperta-me. O acidente foi simplesmente a chegada do carteiro que me trazia uma carta registrada. Ora, imediatamente, ao tomar essa carta, imaginei, por quê? Isso é bem singular, haver qualquer relação entre meu sonho e a carta registrada que me chegava. Estava de tal forma persuadido que, para fornecer um sinal material, fiz sobre o registro postal de assinaturas uma pequena cruz, que, sem dúvida, poderia ser ainda encontrada. Foi a única vez que fiz um sinal sobre o registro. Pois bem,
A carta vinha dos Açores. Era de meu amigo o Coronel Chaves, que me pedia uma apresentação para Jean Charcot, filho do professor e da senhora Charcot. Jean Charcot, a quem eu ainda não conhecia, devia chegar algumas semanas depois às Ilhas dos Açores, em seu iate Porco-Paz. Nesse sonho tudo é estranho, principalmente minha ideia, imaginando uma relação entre o sonho e a carta registrada. Não há necessidade de insistir para mostrar que o acaso não pode ser invocado. A probabilidade de essa carta relacionar-se com Charcot é extremamente fraca. Foi a única vez que sonhei com a família de Charcot. Foi, aliás, o único sonho monitório que tive, salvo um sonho relativo à marcha fúnebre, de Chopin. 3. Assinalarei agora algumas experiências, belíssimas às vezes, de Pascal Fortuny. Aos 15 de novembro de 1925, Fortuny, em uma reunião onde se encontravam umas 40 pessoas, dirige seu encontro de uma delas que, pela primeira vez, ia à Avenida Daniel, ao Instituto Metapsíquico. Era o Sr. Pape, redator de um jornal de Viena. O Sr. Pape, que Fortuny não conhecia, sabia espanhol, italiano, francês e alemão. Diz-lhe Fortuny, em seus trabalhos há um misto de cultura alemã e observações meridionais. Sim, Fortuny, eu não me surpreenderia se o senhor escrevesse algumas obras. Darei 2 exemplos que são definidos por 2 nomes, Lessing e Leopardi. Ora, a dissertação inaugural de doutorado do Sr. Pape tratava da influência de Voltaire sobre Lessing. Fortuny, o senhor conheceu em Heidelberg uma pessoa chamada Hugo. Sr. P. Sim, tenho um amigo que se chama Hugo. F. E Vera, uma jovem russa. Sr. P. Conheço uma russa, mas ela não se chama Vera. F. Será Era? Sr. P. Não, ela se chama Ara. F. Pois ela está como se tivesse saído de um túmulo, esteve gravemente enferma, de uma enfermidade mental. Hoje está curado e falará em público. Sr. P. Com efeito, essa jovem teve uma enfermidade gravíssima. Sofreu uma crise de melancolia inquietante. É uma atriz que vai representar pela primeira vez, estando hoje cheia de entusiasmo por sua carreira. Esse é o tipo da sensibilidade extraordinária de Fortuny. Nele o 6º sentido está maravilhosamente desenvolvido. Seria absurdo ver sua intervenção de um desencanado, quer seja um conluio qualquer, quer seja o acaso. Darei ainda um outro exemplo da lucidez de Fortuny, exemplo esse que não se encontra no livro interessantíssimo e muito documentado que Ostili consagrou. Levei Fortuny à casa de minha prima, Marquesa M.G. de Montebello, para que lhe desse algumas provas de sua formidável lucidez. Após diversas indicações, em geral curiosas e interessantes, nós lhe pedimos uma bem mais importante que as outras, apresentando-lhe uma linda miniatura que se achava sobre um móvel. Essa miniatura, da qual Fortuny, como artista, poderia perfeitamente conhecer a data, o autor e mesmo a pessoa representada, era um delicioso retrato da senhora Recamier. Fortuny toma-o, olha-o, vira-o de todos os lados e diz: é estranho, vejo um homem, que beija freneticamente esta miniatura, a chorar convulsivamente. Quantas lágrimas! Ora, essa miniatura era um retrato que a senhora Recamier tinha, de Paris, mandado a J.J. Ampère, então em Roma. O jovem Ampère, embora grande diferença de idade, estava loucamente apaixonado pela senhora Recamier e em uma carta que foi conservada e publicada, ele relata que depois de haver recebido esse retrato passou a noite a contemplá-lo e a chorar. Se reunirmos esses diferentes casos, escolhidos entre uma centena de outros, todos da mesma forma autênticos, chegamos à conclusão de que o conhecimento das coisas exteriores chega, às vezes, à inteligência humana sem que nossos órgãos sensoriais normais nem nossa sagacidade tenham podido dar-nos o dito conhecimento, e além disso, sem que se possa, de forma alguma, invocar a ingerência dos espíritos. Já vimos que a explicação pela telepatia não é suficiente. Ela também não é suficiente para esses casos que acabo de narrar. Se há, pois, conhecimentos paranormais da realidade sem telepatia,
As emoções do agente ou suas vontades, sendo uma realidade, é muito mais simples dizer que elas são recebidas porque são realidades não materiais, mas mentais. E principalmente porque, pelo menos para os exemplos que acabo de dar, seria ridículo imaginar uma outra personagem, um espírito que intervém. Em todo caso, telepatia ou não, esse conhecimento que chamamos, Kombuirakyoshi, metagnomia, significa uma sensibilidade especial, que chamo de criptestesia. No mundo que conhecemos, mundo do qual a ciência cada dia descortina imperfeitamente algum novo mistério, tudo não parece passar de vibrações. A luz, o calor, a eletricidade, os sons, não passam de vibrações, mesmo admitindo a mecânica ondulatória de M. de Broglie. Há vibrações em volta de nós, em diversidade sem dúvida imensa, mas por nossos sentidos normais só percebemos um pequeno número. Muitas, sem dúvida, nos escapam. Engenhosos aparelhos fazem-nos conhecer algumas. Mas seria pueril crer que, mesmo com auxílio desses aparelhos, conhecemos todas. Efetivamente, é bem provável que todas as realidades, percutindo em vibrações mais ou menos rápidas, produzem ondas que podem agir sobre o nosso sexto sentido. Estamos cercados, sem o saber e sem o compreender, pelas vibrações mesmo das mais longínquas realidades. Conhecemos algumas: calor, luz, atração, eletricidade, emissões da telegrafia sem fio, ondas vibratórias hertzianas, raios cósmicos, mas devemos supor, sob pena de um antropomorfismo ingênuo, que há muitas outras. Ora, essas ondas não desaparecem. Elas se atenuam, se transformam. Talvez elas jamais se extingam completamente. Os mares, disse eu em algum lugar, ainda estão agitados pelo suco das mãos de Cleópatra. Demais, essa não é a dificuldade principal. Que essas ondas vibratórias da realidade existam é extremamente provável e mesmo quase certo. Mas que indivíduos, os quais, aliás, não parecem ser inteligentes, nem mais notáveis que o comum dos homens, possam só eles ser algumas vezes movimentados por essas ondas, eis o que é muito mais difícil admitir. Não obstante, os fatos aí estão. E então? Em todo caso, a explicação pelas ondas vibratórias, apesar de bem hipotética, é, para os fatos que apresentei até aqui, muitíssimo mais simples que todas as outras. Mas, como demonstrarei, está longe de ser suficiente. Grupo B. Casos em que se pode rigorosamente supor a intervenção de uma inteligência estranha. Primeiro, alucinações verídicas simples. A primeira observação que apresentarei é de grande importância, pois foi ela que fez o ilustre William James crer nos fenômenos metapsíquicas, Proceedings of the American SPR. 1. 2. Berta, uma jovem, desaparece no dia 31 de outubro de 1898, em Enfield, New Hampshire. Procuram-na ativamente. Mais de 100 pessoas são enviadas para explorar os bosques e a beira do lago. Sabia-se que ela se dirigira em direção à Ponte Chaper. Um escafandrista fizera explorações do lado da ponte, mas nada encontrara. Ora, na noite de 2 para 3 de novembro, a senhora Titus, numa cidade a 3 quilômetros de distância, sonha que vê o corpo de Berta em um determinado lugar. Na manhã seguinte ela vai à Ponte Chaper e indica ao escafandrista, numa distância de 1 polegada, o lugar onde se achava o corpo de Berta, de cabeça para baixo, diz ela, e de maneira que só se pode ver a sola de seus pés. O escafandrista, seguindo as instruções da senhora Titus, encontra o corpo envolto em ramagens, a 7 metros de profundidade. A água estava muito escura. Fiquei impressionado, disse o escafandrista. Os cadáveres na água não me amedrontam. Mas tive medo da mulher que estava sobre a ponte. Como pôde uma mulher vir de 3 quilômetros para dizer onde se achava o corpo? O cadáver jazia em um buraco profundo, de cabeça para baixo. Estava tão escuro que quase nada se via. Pode-se, com maior rigor, supor que esse belo caso, que causou tão viva impressão no grande William James, comporta uma vaga explicação espírita. O espírito de Berta,
morta aos a 31 de outubro, pôde, não obstante ser pouco verossímil, manifestar-se para a senhora Titus, em um sonho. Foram os meus amigos da SPR inglesa que deram o nome de alucinações verídicas aos fatos relativamente numerosos, nos quais um fenômeno, geralmente uma morte, é anunciado pelo fantasma do morto, aparecendo quer seja em sonho, quer seja em estado de vigília, e anunciando dessa forma a morte do indivíduo. Há muitos casos notáveis nos Phantasms of the Living e nos livros de Flammarion. Contentar-me-ei em citar 3, abreviando o que eu disse no meu livro acerca do sexto sentido. 1. Caso Wingfield, no camarote de seu iate, o Sr. F. Wingfield, ao se deitar, divisa distintamente o seu irmão Richard Wingfield Acker, sentado numa cadeira em sua frente. Mas seu irmão inclina a cabeça sem lhe responder. Era cerca de meia-noite. Essa visão foi tão nítida e angustiante que F.W. se levantou e saiu do camarote. Depois escreveu em seu diário. Aparição. Noite de quinta-feira, 20 de março de 1880. R.B.W.B. Richard Baker, Wingfield Acker, Deus nos livre. 3 dias depois, Frederick Wingfield recebe a notícia de que seu irmão R.W.B. morrera, quinta-feira, dia 20 de março, às 20h30, em seguida a terríveis ferimentos ocasionados por uma queda de cavalo, durante uma caçada. 2. Caso Frederick, J.S. e Frederick S. eram empregados do mesmo escritório. Na segunda-feira, 18 de março de 1883, Frederick sentiu-se ligeiramente doente. No sábado, 24 de março, J. soube que Fred, a conselho de um médico, ficaria de repouso durante 2 ou 3 dias. Ora, no mesmo sábado, 24 de março, à noite, cerca das 20 horas, J., estando no quarto com sua mulher, de repente avistou Fred, que se conservava de pé diante dele vestido como sempre. J. notou os detalhes de seu vestuário, um chapéu de fita preta, o paletó desabotoado e a bengala na mão. O fantasma fitou J. e desapareceu. Meus cabelos eriçaram-se, disse J. Um arrepio percorreu meu corpo e repeti as palavras de Bob. Um espírito passou em minha frente e minha pele arrepiou-se toda. Voltou-se então para sua mulher e lhe perguntou, que horas são? Faltam 12 minutos para 9 horas. Portanto, disse ele, Frederick morreu às 9h menos 12. Acabo de o ver. Que tolice, respondeu sua mulher. Amanhã quando você for à cidade há de o encontrar perfeitamente bem. Na realidade, Fred, que estava apenas adoentado, foi encontrado morto em seu leito, e sem que a hora exata pudesse ser determinada. Deve ter morrido entre 20 e 21 horas. 3. Caso Descudete. Eis aqui o caso que me foi relatado por meu excelente amigo Gaston Fournier, caso esse testemunhado por ele próprio. Gaston é convidado para jantar com seus amigos o Sr. e a Sra. B também esperavam Descudete para jantar, pois os 4 depois iriam ao teatro. Mas Descudete não apareceu. Jantaram alegremente sem falar em Descudete. À sobremesa, a Sra. B levantou-se para ir pôr o chapéu. Entra em seu quarto, cuja porta, ficando aberta, dá para a sala de jantar. Escreve Gaston, estávamos sentados à mesa, fumando nosso cigarro, quando, após alguns minutos, ouvimos um grito terrível. Precipitamos-nos no quarto, a Sra. B estava quase desmaiada. Eu estava, disse ela, colocando o chapéu diante do espelho, quando de súbito vejo Descudete entrar pela porta. Trazia seu chapéu na cabeça e estava pálido e triste. Sem me voltar, digo-lhe, até que enfim chegou, Descudete, sente-se. E como ele não me respondesse, virei-me e nada mais vi. Então, soltei o grito que me ouviram. B e eu quisemos gracejar, mas a Sra. B disse-nos tratar-se de um caso extremamente sério. Fomos então à casa de Descudete, que morava nas proximidades. Encontramos a porta fechada. Chamamos um serralheiro e encontramos o corpo de Descudete ainda quente, deitado no leito e varado por 2 tiros de revólver.
Escolhi esses 3 casos que me parecem característicos. Há muitos similares nos jornais especiais, mas nesses 3 a munição da morte é de uma precisão surpreendente. A hipótese do acaso, de uma coincidência fortuita, é inverossímil. Em primeiro lugar, nem J.S. nem a Sra. B. tiveram outras alucinações durante a vida. Pois bem, trata-se de uma visão que ambos tiveram, coincidindo exatamente, numa demora insignificante, com uma morte que nada poderia fazer prever. Se aplicarmos a esses fatos, o que é difícil e absurdo, o cálculo das probabilidades, admitindo 30 anos de vida para cada um dos 3 percipientes, isso faz para cada um deles mais ou menos 10.000 dias. Então, para a morte de Wingfield, de Fred e de Scudetty, a probabilidade composta de uma coincidência entre essas mortes e a visão alucinatória é de 10 milhões. Certamente, o acaso pode dar isso, pode mesmo dar muito mais. Mas então cairemos no absurdo. Não. Não é o acaso, não é uma coincidência. Será um fenômeno de telepatia? O pensamento do morto ou do agonizante ter-se-á transmitido através do espaço para acionar o 6º sentido e provocar então uma imagem alucinatória. Hipótese bem difícil para ser admitida. O fantasma volta completamente vestido, com sua bengala e seu chapéu. O corpo astral seria, portanto, acompanhado de vestimenta, de gravata, de chapéu, de sobretudo, de bengala. Deve-se evidentemente admitir um símbolo. Não havia certamente nenhuma realidade objetiva, e se tivessem um aparelho fotográfico não teriam conseguido imagem alguma. A mulher de J.S. nada viu, nada mais que Gaston, e a Sra. B. nada mais que os marinheiros do iate de Wingfield. Será a percepção de uma realidade, indo tocar a inteligência do percipiente, que então, sob a influência dessa sensação confusa, ter-se uma alucinação simbólica. Não se pode hesitar senão entre estas 2 hipóteses, a percepção da realidade pelos sensitivos ou o pensamento do morto, do espírito, do desencanado, transmitindo-se por telepatia às pessoas que ele quer advertir. Ora, compreendo que se hesite entre essas 2 hipóteses. Demais, ambas nos conduzem ao incompreensível. Mas, de minha parte, prefiro supor uma lucidez, como há pouco vimos em tantos exemplos, nada mais ser que a intervenção de um espírito. Já falamos dos conhecimentos que a inteligência pode possuir a respeito das coisas exteriores, quando os sentidos normais nada lhe podem fazer saber. Nos exemplos apresentados vimos que a hipótese de espírito, isto é, de uma personagem nova, era completamente inadmissível. Aqui, ao contrário, podemos encarar, certamente não como provável, mas com todo o rigor possível, a intervenção de um espírito que se materializa, dando-se a conhecer ao percipiente. Segundo, alucinações verídicas coletivas. O que complica prodigiosamente a questão é a existência das alucinações verídicas coletivas. Eu poderia mencionar uma 30, mas contentar-me-ei com citar 3, pois me parece que a repetição não interessa muito ao leitor, não o levando a uma convicção mais forte. Eis talvez uma das mais importantes que foram assinaladas. A Sra. Wickham, em Malte, ia todos os dias ao hospital onde estava sendo tratado o Sr. B., oficial inglês, de um ferimento recebido em Telquebir. O ferimento gangrenou, tornando a morte iminente. Entretanto, tendo os médicos assegurado à Sra. W. que o fim não se daria nessa noite, ela regressou para sua casa. Cerca das 3 horas, seu filhinho, com a idade de 9 anos, a chama gritando: "Mamãe, mamãe, o Sr. B. está aqui." Levantei-me apressadamente, disse a Sra. Wickham. A imagem do Sr. B. flutuava por sobre o quarto a cerca de 16 centímetros do solo. Ela desapareceu, sorrindo, através da janela. Ele se encontrava em trajes de dormir, mas o pé doente, gangrenado, pareceu-me igual ao outro. Meu filho e eu notamos. Após meia hora fui avisada de que o Sr. B. falecera. Phantasms of the Living, tomo 2, página 212. O outro caso também é muito impressionante. Bozano SP, tomo 19,
1909, página 326. A senhora P, antes de se deitar, vê junto a seu marido, que já se encontrava no leito, uma figura representando um homem em uniforme de oficial de marinha. Ele conservava os cotovelos apoiados na cabeceira da cama e fitava o Sr. P. A senhora P, então, acorda seu marido, que também vê a aparição e, estupefato, lhe grita: Senhor, que veio fazer aqui? A figura, erguendo-se lentamente, lhe disse com voz imperiosa: Willy, Willy, que era o apelido do Sr. P. Este se levanta, lívido, para agredir o estranho, mas o vulto, impassível e solene, atravessa o quarto, refletindo sua sombra na parede do quarto iluminado e desaparece através da parede. A porta estava fechada à chave. O Sr. P. então pensa a tratar-se de seu pai que fora oficial de marinha e a que não conhecera. Pouco tempo depois o Sr. P. morreu. O terceiro não é menos demonstrativo do que os dois precedentes. Citação de Flammarion, páginas 174. A senhora Belchef, em Odessa, estava deitada com seu filhinho e a seu lado dormia, no chão, Claudine, sua empregada. De súbito a senhora U, erguendo os olhos em direção da porta, vê seu sogro entrar lentamente, de chinelos e vestido com um roupão xadrez que a senhora jamais vira. O fantasma passou por cima dos pés da empregada e sentou-se suavemente em um sofá. Nesse momento a pêndula anunciou 23 horas. Eu estava certa, disse a senhora U, de que via distintamente meu sogro, mas nada falei a Claudine que, tremendo de medo, me disse: Veja Nicolás Nilovitch, nome de meu sogro. Ele então se levantou, passou novamente por cima dos pés de Claudine e desapareceu. Examinamos o apartamento, nada mais encontramos. Nicolás Nilovitch, que a senhora e Claudine viram, morria justamente nesse momento em ver. Pois bem, para as alucinações verídicas simples, já mencionadas, poderíamos supor tratar-se somente de alucinações, isto é, que o fantasma não tinha nenhuma realidade objetiva. Poder-se-ia crer que, graças ao sexto sentido, o conhecimento de uma realidade é recebido e que a inteligência inconsciente do percipiente a simboliza. Dessa forma, A sabe pelo sexto sentido que B morreu, então simboliza essa noção e vê B como se B estivesse vivo, de chapéu, bengala e gravata. Mas, quando a alucinação é coletiva, essa explicação torna-se insuficiente. Realmente, como supor que duas pessoas tenham a mesma alucinação? Somos quase forçados a admitir a realidade objetiva do fantasma. Que mundos misteriosos nos são então descortinados? Que um fantasma objetivo volte com um uniforme, com um roupão ou com uma camisola, é prodigiosamente absurdo. Haverá então materialização da camisola, do roupão, do uniforme. Então, o fato de alucinação coletiva objetiva, tão bem demonstrada, nos permite duvidar que nas alucinações verídicas simples também não há nenhuma realidade objetiva. Entretanto, em alguns casos, por exemplo, no caso de Frederick S., a mulher de S. não viu o fantasma que seu marido vira. Os fenômenos são de tal forma misteriosos que explicação alguma é suficiente. Prosseguindo neste estudo veremos que quanto mais avançamos em domínios desta ordem, tanto mais impotentes nos tornamos para chegar a uma conclusão. Todas as teorias são absurdas, desesperadamente absurdas. Eis-nos aqui no limite entre a metapsíquica mental e a metapsíquica objetiva. Devo, portanto, relatar alguns casos de fantasmas vistos muitas vezes por inúmeras pessoas, nas chamadas casas mal-assombradas. A assombração das casas é um dos fatos mais debatidos na metapsíquica. As casas mal-assombradas aproximam-se muito das alucinações coletivas. Os casos principais de fantasmas, frequentando as casas, foram apresentados, num excelente relatório da SPR. Março 1882, página 144. Bozano escreveu a respeito um livro muito documentado, Les Phénomènes de Antise, prefaciado por J. Maxwell, tradução francesa, Alcan, 1919. Mais que todos os outros fenômenos, é mister desconfiar enormemente,
Em primeiro lugar, da credulidade do público e, em segundo, do embuste, pois, muitas vezes, encontramos para explicar os fenômenos estranhos das casas mal assombradas, a existência na casa de uma criança, de um adolescente, mais ou menos idiota, de um místico mais ou menos histérico. Mas essa explicação não é admissível quando se trata de um ser espectral claramente divisado, muitas vezes por pessoas diferentes, de saúde intelectual irrepreensível. Aqui, darei somente alguns casos nos quais o fantasma foi visto por diversas pessoas. 1. A senhorita Morton, estudante de medicina, filha do capitão Morton, num caso cuidadosamente estudado por Mieres, viu diante dela, no corredor de sua casa, uma forma de mulher, uma dama alta, vestida de preto. Sobre sua cabeça havia alguma coisa preta que parecia uma touca envolta por um véu. Quando a senhorita Morton lhe falou, a forma espectral imobilizou-se, parecendo estar sempre fora do alcance da senhorita Morton. Algumas vezes eu a via, disse a senhorita Morton mas ninguém mais a divisava. Uma noite, por volta das 8 horas, 4 pessoas puderam vê-la. Aos 12 de agosto, minha irmã viu a seu lado e entrou correndo na sala para chamar-me. Ambas então a vimos. Ela permaneceu parada durante 10 minutos e depois se dirigiu para o jardim. Minha irmã me viu a subir a escada e minha irmã K, que se achava na janela, viu-a passar pelo jardim e desaparecer. Logo, a aparição, de 1882 a 1886, parecia tão segura e real que se podia tomá-la por um ente vivo. A partir de 1886 ela se tornou cada vez mais distinta e desde 1889 não mais foi vista, ouvindo-se somente o ruído de seus passos. 2 observações interessantes. Primeiro, algumas vezes, inúmeras pessoas a viam ao mesmo tempo, outras vezes ela era divisada por todos, o que faz pensar que a objetividade era incompleta, acessível somente a alguns sensitivos, talvez passageira. Segundo, a senhorita Morton fez uma experiência instrutiva, dispondo fios elétricos na escada. Ora a forma passava através desses fios sem os partir. 2. A senhorita Mag. Vata Simpson conta que quando criança, brincando com seus irmãos e irmãs, viu muitas vezes, assim como todos, uma velha descer a escada. Ela usava um velho vestido preto, uma mantilha de veludo sobre os ombros e uma grande touca na cabeça. Nós lhe tínhamos um pouco de medo e nos aprontávamos para a defesa, caso ela nos atacasse. Meu pai, Sr. Vata Simpson, não nos permitia falar nisso e não acreditava absolutamente no que lhe contávamos. Entretanto, havia ruídos extraordinários e inexplicáveis na casa, vagidos comovedores de resseminácidos, cantos melancólicos que quase sempre terminavam em gritos desesperados. Mas meu pai conservava-se incrédulo. Contudo, uma noite, ele viu, sem que a porta se abrisse, em seu quarto iluminado por um bico de gás, a pequena e frágil velhinha com sua touca enorme na cabeça. Ela parecia deslizar e desapareceu como entrou. Meu pai nunca mais quis ouvir nada a esse respeito. 3. O terceiro caso é o mais extraordinário de todos. Trata-se de 2 senhoritas inglesas que publicaram um livro intitulado Ana de Venture, Londres, Macmillan 1911, senhorita Morrison e senhorita Frances Lamont, pseudônimos. Ora, elas relatam que, em agosto de 1901, indo pela primeira vez a Versalhes e ao Petit Trianon, de súbito viram, primeiro um indivíduo de aparência repugnante e depois um indivíduo alto de cabelos crespos que lhes disse gritando: "Minhas senhoras, não passem aí." Chegamos, contam elas, diante de um pequeno palácio onde uma mulher, vestida com um costume antigo, entregava um vaso a uma jovem de uns 15 anos que tinha uma touca branca na cabeça. Numa segunda visita ao Petit Trianon, as 2 viram outras personagens e ouviram música. Em seguida, ambas fizeram uma averiguação e constataram que as paisagens vistas, entre elas uma pequena ponte de madeira, assim como os costumes usados pelas personagens divisadas, e com as quais elas haviam falado,
correspondiam ao Trianon de 1789 e aos costumes da época. Ambas as narrações, tanto da senhorita Lamonte como da senhorita Morris,